Afinal, como ler um texto filosófico? Será que a gente vai direto, pega um livro e começa a ler? Ou a gente tem que fazer um passo a passo antes? Será que tem etapas para facilitar a nossa vida, para facilitar a leitura? Ou será que não tem jeito? O negócio é ficar lendo e relendo, relendo até entender. Enfim, se você não me conhece, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube, e eu tô aqui para te ajudar a essa tarefa que eu não vou simplificar assim, não vou criar um mito, não. É difícil. Os textos filosóficos não são a coisa mais fácil do mundo, mas eu confesso que tem um caminho ali um pouquinho mais, digamos, menos tortuoso. Existe um procedimento para você ler um texto filosófico e extrair melhor a informação dele. A verdade seja dita, a gente não lê um texto de filosofia da mesma forma que a gente lê um jornal, uma poesia, um livro de literatura, um romance. Não é da mesma forma, não. Existe, sim, alguns métodos de leitura filosófica e eu vou aqui elaborar, apresentar para você um desses métodos, que é o método que a gente chama de leitura analítica. Então, fica aqui para que você conheça um pouco mais desse método de leitura que é bastante conhecido pelos alunos de filosofia ou pelos entusiastas de filosofia. E essa, inclusive, é a nossa segunda aula dessa série de como ler um texto filosófico. Se você ainda não viu a primeira aula, se você que é um estudante de filosofia, um aluno de filosofia, ou alguém que gosta de ler textos de filosofia, vou deixar aqui um card para você, bem no alto aqui da tela, no canto esquerdo. Você pode assistir a primeira aula e depois você assiste essa segunda aula aqui para complementar os seus estudos, combinado? Então vamos lá aqui então para essa segunda aula de como ler um texto filosófico. Então agora sim, apresentando para você as 5 etapas da leitura analítica, isso que a gente convencionou a chamar aqui na metodologia filosófica de leitura analítica, que é um método de leitura na filosofia bastante usual, bastante útil, por que não chamá-lo assim? Bastante útil para aqueles que querem entender um texto de filosofia. Então, se você seguir esse passo a passo, confesso que você vai ter bastante sucesso no seu amadurecimento intelectual. Então é uma forma de você obter aí o raciocínio crítico, o pensamento crítico e, por que não, a autonomia filosófica. Então vamos lá, esse é um passo que te leva para a autonomia filosófica, para a autonomia de pensamento. Então, Felício, diga para mim, não enrole mais, qual é o primeiro passo dessa leitura analítica, o que eu devo fazer antes de abrir um livro de filosofia? Bom, a primeira parte que a gente faz ao pegar um livro de filosofia é fazer a análise textual. Olha que isso aqui é um ponto que já começa a ser muito polêmico, muito complicado, muitas vezes não é um ponto consensual entre muitos alunos de filosofia, entre muitos professores, inclusive, mas eu vou dar aqui o que eu sempre falo para os meus alunos. A análise textual é o primeiro momento que você precisa fazer para delimitar o texto que você vai estudar. O que é essa análise textual? Vou te dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui um livro na minha biblioteca aqui do lado. Por exemplo, você tem aqui, eu tenho aqui o livro A República de Platão. Ou posso pegar outro? Por exemplo, O Banquete de Platão também. O que você vai fazer? Bom, nessa etapa, você vai fazer a análise textual. O que é essa análise textual? Você vai analisar e colher o máximo de informações que você tem sobre o texto. Pode ser que vamos pegar o exemplo do banquete. Bom, tente pegar, por exemplo, na internet, informações sobre quem foi Platão, informações que te ajudem a entender um pouquinho sobre o que é a obra O Banquete, sobre o que essa obra fala. Se você tiver, por exemplo, não é um esquema, mas uma estrutura, se a obra que você pegar tiver um sumário, por exemplo, que mostre os capítulos, isso eu gostava muito de fazer e é uma forma que você também é bem interessante. Algumas obras têm sumário, que você pode pegar, por exemplo, e dar uma olhada no sumário para ver, olha, deixa eu ver o que o autor vai falar no começo, o que ele vai falar no final, como é que a obra se estrutura. Isso tudo faz parte dessa análise textual, para você olhar como o livro se estrutura. Por exemplo, a República é dividida em livros. O que será que cada um desses livros aqui fala? Às vezes você pode pesquisar na internet e ver o que cada um desses livros, desses vários livros aqui da República, desses 10 livros da República falam. E aí você tem uma leitura melhor. E assim sucessivamente. A análise textual, esse primeiro momento da leitura analítica, diz respeito à delimitação do texto. O que é delimitar?
colher o máximo de informação ali sobre o autor, sobre a obra, para você, enfim, ter o máximo de informações antes de entrar na obra. Você não precisa ali ler comentadores, não, tá? Não é isso que eu tô dizendo. É você ter ali algumas informações prévias para te preparar melhor. Eu gostava muito, confesso, de olhar. A primeira coisa que eu fazia era olhar o sumário, sabe? Dar uma olhada no sumário, isso eu faço até hoje. Olho o sumário da obra, vejo ali o que é, como que ela se estrutura. Se tiver alguns livros, sobretudo aqui, por exemplo, pegar aqui um livro aleatório. Pego, por exemplo, a coleção Os Pensadores. Toda a obra da coleção Os Pensadores, antigamente tinha isso, né? Tinha uma introdução ao autor, né? E aí fazia essa introdução ao autor. Dê uma lida na introdução ao autor, saiba um pouco mais sobre o autor. Isso é muito interessante, porque te dá uma apresentação prévia. Isso é uma preparação, é uma análise textual para você, enfim, se familiarizar com o texto que você vai ler. Então, aqui a gente tem a primeira parte da leitura, a primeira etapa da análise textual, que é nada mais nada menos do que se preparar previamente para a leitura. Fazer uma análise do texto que você vai ler, ok? Uma análise prévia ali do texto que você vai se propor a ler. Combinado? Felício, então qual é o segundo passo? Bom, o segundo passo aí é a análise temática, realmente, do texto. E aqui, por análise temática, não confundam, não é saber qual é o tema do texto, porque isso você já sabe, você já fez antes. Agora, a análise temática corresponde àquilo que eu digo, que é pegar o texto e ler mesmo. Essa é a leitura, é a fase mais objetiva do texto. É quando você pega o Platão, por exemplo, e vai pegar e vai ler rigidamente o que está escrito ali. Seria mais ou menos próximo àquilo que é um fichamento, sabe? Fazer um fichamento do que está escrito ali mesmo. Você vai tentar entender o que o autor está dizendo. Muita gente confunde essa etapa com a etapa de interpretar o que o autor está dizendo, mas aqui você não está interpretando, não. E entendam, interpretar é uma outra coisa. Aqui você está compreendendo. Não confundam interpretação com compreensão. O seu papel agora não é interpretar o que o autor está dizendo, e sim compreender o que o autor está dizendo. Por exemplo, se eu entender aquilo que o autor está dizendo com a máxima objetividade possível, sem fazer juízo de valor, pegar, ler objetivamente, com o máximo de objetividade, aquilo que o Platão está expondo, seus argumentos, estruturar ali seus argumentos, sem interpretá-lo, sem fazer uma interpretação, sem pensar muito ali, fazer uma reflexão sobre isso. Isso que é, então, a análise temática. Separar todos os argumentos, prepará-los, botar eles em ordem e aí ver como que o texto e o autor estão estruturando seus argumentos. Então, essa segunda fase aqui da análise é entender o que o autor está dizendo. Entender o autor está dizendo. Então, não confundam compreender com interpretar. Aqui a gente precisa entender um autor primeiro. Mas por que entender não é criticar? Porque primeiro você tem que entender. A gente primeiro, eu acho que inclusive isso é muito comum em vários filósofos, em vários estudantes, que querem criticar antes de entender. Isso para todos os lados. Um autor que sofre muito isso é esse daqui, ó. Para todos os lados. Você quer criticar antes de entender o Nietzsche. A pessoa às vezes que é religiosa, ela quer criticar o Nietzsche antes de entender. Ou vice-versa, também posso pegar às vezes um autor religioso, Agostinho, aí um ateu quer criticar Santo Agostinho antes de entender. Não vale. Tente então, nessa fase aqui, entender o autor. E aí a segunda fase, aqui sim, é a análise interpretativa. Porém, aqui na análise interpretativa, você também tem que ter um cuidado, porque na análise interpretativa, não vai aqui simplesmente achar que vai emitir a sua opinião. Aqui, então, a gente vai se diferenciar e ir para terceiro momento. Então, vamos lá. Até agora a gente viu o quê? Você faz análise textual no primeiro momento, análise textual, faz aquela análise prévia, tudo mais, se prepara ali, vê como é que o texto se estrutura. Depois, você faz análise temática, que é ir estruturando os argumentos, a leitura mais objetiva do texto. E agora a gente vai para o terceiro momento, que é a análise interpretativa. Felício, o que é análise interpretativa? Por exemplo, análise interpretativa é você interpretar o que o Platão está dizendo junto com a sua época. É interpretar autor e época, autor e contexto.
isso que é interpretar. Não é interpretar o que você acha, não. A análise interpretativa é relacionar o autor à sua época, ao seu contexto. Faça isso com Platão, faça isso com Nietzsche, faça isso com Kierkegaard, com todos os autores. Então, relacione e interprete, então, o autor ou a sua filosofia a seu contexto, ao seu momento histórico, aos seus ideais, à sua vida. Então, essa análise interpretativa é interpretar o autor às suas ideias. Essa aqui é a análise interpretativa do texto, é interpretá-lo à luz daquilo que está além do texto, as informações que você colheu para além do texto. Tudo bem? Então aqui a gente já tem o terceiro momento. Feito isso, e só depois que você colocou o texto objetivamente, é que você pode fazer essa análise interpretativa, colocando ele no seu contexto. E depois que você colocou no seu contexto, objetivamente depois no seu contexto, é que você vai, aí sim, antes de emitir um juízo opinativo, apresentar, por exemplo, problemas semânticos, conceituais, de interpretação, porque aqui às vezes você vem no quarto momento, você pode ter problema de interpretação. Será que eu interpretei corretamente? Será que eu interpretei corretamente a República de Platão? Será que eu estou interpretando corretamente esse conceito do Nietzsche? Você pode ter esse problema. Então, antes de você fazer um julgamento pessoal, calma. Será que esse conceito do Nietzsche está correto? Será que ele está correto mesmo? Ou será que é uma tradução ruim? Então, veja, você tem que problematizar. Problematize. Esse é o quarto momento. Então, problematize questões semânticas, conceituais, interpretativas. Então, veja que estão aqui nesse quarto momento. A gente tem esse momento aqui da leitura filosófica. E só depois de você problematizar isso, é que aí sim você tem que fazer a reelaboração reflexiva ou a sua reflexão pessoal, que é o último momento e é o mais importante. Aqui sim, é o que você acha da obra. Então, o último momento, vem aí assim, depois de você fazer todos esses 4 passos, vem o que eu acho disso tudo. O que eu acho disso tudo? Essa obra me é boa? Me traz bons? O que eu acho disso? Será que ela traz bons valores? Qual é a grande contribuição que essa obra trouxe para a filosofia? Eu concordo com o argumento do autor? O argumento tem quais são os pontos positivos? Quais são as falhas? Aí eu faço essa reelaboração reflexiva. Bom, então veja que são 5 etapas muito bem produzidas e que seguem uma ordem. Porque veja que não é você criticar no primeiro momento. Tem uma ordem processual e procedimental antes de você emitir uma opinião reflexiva de ordem pessoal, que obedece ali todo um procedimento. Quais são? Vamos aqui então para um resumo. Você vai para uma análise textual para entender primeiro onde você vai se meter, porque é um erro muito comum. Não vá de cara entrar num texto. Eu falo isso para todo mundo. Tem professor que fala, não, você tem que ir direto pro texto. Vai que você vai ler 200 vezes o banquete e não vai entender nada. Vai entender nada. Faça, então, primeiro, a análise textual. Depois, só depois de fazer a análise textual, é que você vai para a análise temática. Então, primeiro estude um pouquinho a obra, quem fez, com o que ela trata, e aí sim você vai para a análise temática. Fez a análise temática? Tente ali pegar informações interpretativas, entender lá o seu tempo, né, trazer questões do tempo, da obra, e também problematizar. Será que você entendeu certo? Será que o conceito está certo? Será que a tradução é boa? Não tem nenhum problema de tradução? Após fazer isso, você faz então a sua reelaboração ali, reflexiva, a sua revisão pessoal. Você pensa ali, né, faz sua revisão conceitual pessoal, de caráter pessoal. Esses são 5 passos aí para você criar uma autonomia de pensamento, Você quer entender uma obra? Segue esse passo a passo e, sobretudo, não vá direto ao texto. Eu sei que tem muito professor que vai falar, não, você tem que ir direto ao texto, porque senão você vai ser influenciado por comentador. Meu amigo, a chance de você, com pouco conhecimento, ir direto para Platão e não entender nada, ou pior, entender errado, é enorme. Então, colha alguma informação, alguns instrumentos antes de acessar o texto, porque aí sim você vai criando maturidade cada vez maior. Ninguém começa a caminhar sozinho, a gente precisa engatinhar e aos poucos, com a ajuda
de pessoas adultas que já sabem caminhar, a gente vai engatinhando para depois correr e dar saltos enormes. Então esse é um procedimento mesmo natural do ser humano, né? Da ordem das coisas. Então siga esse passo a passo e tenha sucesso. E se você quiser aprender de forma fácil, processual, passo a passo, saiba que a gente tem um curso de introdução à filosofia muito bem estruturado aqui para você e tá na descrição desse vídeo. É isso, se eu puder te ajudar com mais coisas, clique aqui na descrição desse vídeo e saiba mais sobre como aprender de filosofia de forma fácil. É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre filosofia. Tchau, tchau. Até a próxima.